Síndrome de Lúcifer. O que é síndrome? Significado da palavra síndrome, segundo o nosso dicionário, é reunião de sintomas que ocorrem em conjunto e que caracterizam uma doença ou uma perturbação. Quem era Lúcifer? Este ser era único, pois vemos o profeta Ezequiel se referir a ele como querubim ungido, forma singular, significando que era o único querubim ungido. Ele era diferente, pois quando ele andava, sonidos de música saíam de seu corpo. Era coberto por pedras preciosas e também chamado de selo de medidas. Isso significa que se alguém pedisse a Deus um exemplo de beleza, formosura, perfeição, Deus mostraria Lúcifer, que era perfeito em formosura. Este era Lúcifer, uma espécie de gerente do céu. Mas o que levou Lúcifer a usurpar ser Deus? Foi a reunião de sintomas que caracterizam uma perturbação, ou seja, a síndrome. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Isaías 14, 13, 14. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Ezequiel 28, de 11 a 17. Quando Lúcifer olhava para Deus, ele se sentia inferior. Mas quando Lúcifer olhava para si mesmo, ele se sentia grande, pois ele agora via os outros anjos menores do que ele, e a grandeza encheu o seu coração de malícia, pois além de ser cobertos por pedras preciosas, ele também era um modelo de perfeição. A soberba e a altivez de espírito leva tais pessoas à rebeldia, fazendo com que elas quebrem o princípio eterno da autoridade, o qual foi estabelecido por Deus. Porém, o pior efeito dessa síndrome não é a própria queda da pessoa afetada por ela, mas sim o fato de que essa síndrome é altamente contagiosa. Pessoas contaminadas pela síndrome de Lúcifer contaminam outras pessoas ao seu redor, sendo exatamente isso que aconteceu com Satanás, o qual, antes da queda, conseguiu corromper o coração da terça parte dos anjos,
conforme Apocalipse 12, 4, 7 a 9. Logo, não é de admirar que ainda hoje pessoas notáveis caiam de suas posições, levando consigo tantas outras pessoas que apoiaram o seu plano de rebelião contra alguma autoridade instituída por Deus. Além de Lúcifer cair em pecado, corrompendo seu coração, ele espalhou, disseminou, difundiu seu pecado a outros anjos. Entretanto, o remédio contra essa terrível doença espiritual encontra-se somente em Jesus, o qual, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 6 a 11. É melhor seguir o exemplo de Jesus do que de Lúcifer. Não caia nessa armadilha do diabo.